aí, fãs jurássicos, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma análise da terceira temporada de Jurassic vídeo aqui vai ter spoilers da terceira temporada. Então, se você ainda não assistiu a série, eu acho melhor você sair. E se você já assistiu, pode ficar nesse vídeo aqui de boa, que eu vou fazer quase toda a análise dos episódios de Jurassic World Chaos Theory. Bom, pessoal, no primeiro episódio aparece aquela mulher, né, a treinadora dos Acrociraptors, que acaba atraindo, se eu não me engano, um Acrociraptor, e ele acaba matando um doutor lá, que eu esqueci o nome dele, infelizmente, foi mal, pessoal, mas ela acaba matando ele e aí continua. Até que a gente descobre que os 6 de Nublar, que na verdade é 5, né? Que a Brooklyn não tá no meio, acabam ainda perdendo o avião onde a Brooklyn vai embora. E aí chega o DVPH para capturar os dinossauros, que a gente até vê os Sucumimus lá de novo. Pelo menos a gente vê que ele não morreu, né? Ainda bem. A gente consegue ver os dinossauros sendo capturados, até que a gente se depara com o Barry, pessoal. E eles levam eles até... eu esqueci o nome do local. Eles levam lá para onde a metade da série se passa. E na verdade, esse local é a Itália. E dentro do avião, pessoal, eles acabam tentando curar um Kenkrossauro, né, que estava até que machucado. E aí acaba que a Sammy acabou soltando o animal e ele começou a fazer um caos no avião. Então o avião quase cai. Ainda bem que o Kenji e o Darius foram lá, né, pra cabine. E aí acabaram controlando o avião. Mas se não fosse por isso, eles tinham caído. Indo um pouco mais pra frente, pessoal, o Ben acaba descobrindo que sua namorada vive lá. E ele vai até a sua casa. E lá, pessoal, eles conhecem ela, a avó, ou é a mãe dela, mas eu acho que é a avó. E aí acaba que... a avó dela, ou a mãe, acaba que não gosta de dinossauros. Ela acha que é tipo um animal que vai amaldiçoar a casa. E ela não gosta de dinossauros. E aí acaba que o filhote da bolota nasce. E os 6 de Nublar precisam esconder o filhote dela. Senão ela acaba o matando. Até que, se eu não me engano, ela descobre. E aí o Kenji diz: para, ele não vai amaldiçoar a casa. E aí ela acaba gostando do Lizinho. Olha que animalzinho fofo, cara. Mano, quem não gosta? Quem não queria ter um bichinho desse em casa? Até que o Lizinho quer fazer xixi. Ela bota ele lá no quintal e ele acaba escapando. E com isso ele acaba indo para perto de um mercado. Os 6 de Nublar tem que buscar o Lizinho. E aí acabam se deparando com um Piroraptor. Com isso, o Piroraptor aparece e os Acrociraptors também, e acontece uma batalha fenomenal entre eles quatro, né? Foi mordida pra lá, arranhão pra cá, e aí quem acabou vencendo foi os Acrociraptors, já que prenderam ele numa van, e eu acho que a empresa da Soyona Santos o levou. Sim, vimos a Soyona com a Brooklyn e o Lewis Dodson, né, lá crocando DNAs. E aí acontecem os acontecimentos de Dominion lá em Malta, né, lá no mercado ilegal. E aí acaba que acontecem os mesmos acontecimentos de Dominion. Os dinossauros acabam escapando, os 6 de Nublar precisam escapar. E só que eles estão no subsolo do local, não lá em cima com o Owen e os outros animais brigando. Eles estão no subsolo e aí precisam resolver as coisas no subsolo, já que metade dos dinossauros de lá em cima vieram para baixo. E outra coisa que eu esqueci de falar é que a Sam e o Kenji não querem ir com os 6 de Nublar e atrás da Brooklyn e acabam ficando para trás. Eles vão com a namorada do Ben, acham o Piroraptor novamente e aí começa eles tentando derrotar o animal. E ainda bem que a Sam e o Kenji conseguem derrotá-lo. Uma cena até que bem legal, o Piroraptor acaba escapando. E então acontece que lá no final da série acaba que elas têm uma grande batalha em que a Soyona chama o Carnotauro e os 4 Acrociraptors, né, que o Tiger acabou entrando no grupinho. E aí acabou que começou a batalha, começou o Carnotauro versus os Acrociraptors. E aí acaba que
o Carnotauro acaba matando a Ghost. E com isso a Creinadora ficou com muita raiva e mandou o Carnotauro parar. Que foi um dos momentos que ela falou na série, né? Aí finalmente a gente descobriu a voz dela. E com isso ela mandou o Carnotauro parar. Fez o sinal lá de treinar os dinossauros. E aí foi devorada, pessoal. Tá aí o vídeo, né, que eu tô mostrando pra vocês. E aí ela acabou morrendo. Com isso, no final da série, acaba que a Brooklyn só enrolou a Soyona Santos. E aí o Barry e o Ben acabam capturando a Soyona e o levando presa. Então, pessoal, isso aí foi só um pequeno resumo rápido de Jurassic World Chaos Theory, a terceira temporada. Foi um resumo bem rapidinho mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações. E eu vou ficando por aqui e tchau, pessoal!